Boa noite. Boa noite também você que nos acompanha pela internet. Estamos mais uma vez começando o Start, que é o meu, o seu, o nosso jeito melhor de começarmos a semana. Porque não há nada melhor do que termos motivação para enfrentarmos as dificuldades do dia. Porque quando você fala assim, está acabando o domingo, rapaz, mas dá vontade de voltar para sexta-feira, não dá? Mas infelizmente a gente não consegue pausar o tempo, nem o calendário, então assim a gente começa mais uma segunda-feira. E o tema dessa noite, muitos me questionaram, mas por que isso? Eu, quando era criança, já ouvia falar essa frase, né? Ser ou não ser, eis a questão. Por que muitas vezes nós não entendemos isso? E eu fui atrás de entender o porquê que esse ser ou não ser, eis a questão, de onde vem isso, por que essa frase existe. Essa frase existe por causa de um autor. O nome dele é Shakespeare. Hamlet é uma peça escrita por William Shakespeare. Esse vocês conhecem. Falar de William Shakespeare, todo mundo conhece. Já ouviu falar dele, já leu alguma obra dele. Hamlet, a tragédia do príncipe da Dinamarca. Essa é uma peça muito conhecida, talvez acho que é das mais faladas, como eu posso dizer, já foi encenada várias vezes, filmes já foram feitos sobre essa peça. E eu fiquei muito curioso para saber essa origem. Por que essa frase, ser ou não ser, eis a questão? Porque muitos de nós usamos isso como uma motivação, né? Ou até mesmo um questionamento. Devo ser, não devo ser? Qual é essa preocupação? Bem, eu vou fazer um resumo da obra, então, de Hamlet. Hamlet é o príncipe da Dinamarca, voltando para a Dinamarca, percebe-se que o pai morreu, o tio dele assume o trono, casando-se com a mãe dele. Nesse trama, aparecem pessoas que começam a conversar com ele, a dissuadi-lo, e ele vê que as coisas não estão acontecendo como deveriam. E ele quer entender o porquê disso, quer solucionar tantos problemas que existem aqui. Uma das frases famosas que ele fala que é a podridão na cidade. E eu quero fazer vocês refletirem um pouco sobre a semelhança que existiu entre essa peça de Hamlet e o que nós estamos vivendo nesse cotidiano de hoje. O que nós enfrentamos, como nós visualizamos o mundo e como o mundo nos é apresentado, ou até mesmo como nós encaramos a realidade do mundo. Um aspecto é o antropocentrismo. Bem, o que seria isso? É a forma de pensamento que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo. O universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-los. Você não entende muito bem o que é isso, também eu não entendia. Mas depois você começa a ver que é muito relativo, de acordo de pessoa para pessoa. Por quê? Isso é uma crença que hoje está sendo divulgada e tem sido muitos adeptos. Nós como centro do universo. Eu sou o centro de mim mesmo, eu tomo as decisões e eu mesmo sou e faço o que deve acontecer. Hamlet era um personagem assim. Todos os outros personagens não têm esse espírito, porque eles agem de acordo com uma formalidade. E nós hoje também somos adequados a uma formalidade. Nós vivemos em ambientes que fomos forçados a ir, estamos entrando em ambientes forçados a ir, tomamos decisões meio forçadas ou até mesmo precipitadas, colhemos consequências através disso que também não gostamos, não nos atrai. Então hoje a sociedade põe em nossas mentes que nós somos o centro do universo, nós devemos fazer as coisas acontecerem de acordo com a nossa própria vontade. Eu sou o Deus de mim mesmo, eu tomo as decisões. E essa peça, e esse elemento da peça, o Hamlet, esse personagem, ele enquadra muito o que tem acontecido hoje. Eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é uma peça que foi escrita em torno de 1600, ou seja, é bem atual, não é? Mas carrega a personalidade das pessoas de hoje. Porque Hamlet, ele via tanto na sua mãe como no seu padrasto, tanto como seus amigos que foram forçados a virem à cidade que ele estava para dissuadi-lo. Ele finge uma loucura. Nessa peça aparece o falecido pai dele como um fantasma e diz que ele foi assassinado pelo tio, então ele quer uma vingança. E como Hamlet consegue ou tenta fazer as coisas se encaixarem no seu devido lugar? Aí eu me pergunto, quantas vezes nós, hoje, ao entrarmos num novo trabalho, ao enfrentarmos um novo relacionamento, ao enfrentarmos até mesmo um antigo relacionamento, antigo trabalho, convivência com as pessoas, como nós lidamos com elas? Como nós enfrentamos o nosso dia a dia? Amanhã é segunda-feira.
Eu vou ter que rever o meu patrão, o meu chefe, eu vou ter que rever os funcionários, ou até mesmo meus colegas de trabalho. E aquela desavença que aconteceu semana passada vai voltar à tona na segunda-feira. Como eu vou reagir, como eu vou lidar com essas situações? Se eu pensar que eu sou o dono do universo, bem, eu agir assim, não tem problema. É a pessoa que se vire. É uma verdade relativa. Esse personagem, ele agia dessa forma. Quando a pessoa falava para ele, por exemplo, assim, o que você está lendo? Aí ele falava, palavras, palavras, palavras. Não é óbvio? São palavras. Ele estava errado? Não. Mas é uma maneira correta de agir com outra pessoa? Aí você vai falar assim, lógico que está certo. Ele não estava lendo? Estava. A pessoa que foi meio assim, perguntou e tomou, como diz assim, né? Teve uma pergunta, tolerância zero, como diz assim. Tem uma pergunta meio idiota, por assim dizer, toma uma sem perceber. Mas será que esse é um comportamento correto que nós devemos ter? Quantas vezes nós lidamos com alguém e perguntamos, bom dia, como você está? A ela, o que tem de bom? O nosso cotidiano, muitas vezes, é completamente diferente com uma realidade bíblica. Nós lemos que Deus é amor, nós lemos que Jesus fez muitas coisas nesse mundo, que nós devemos seguir o seu exemplo. Mas quando saímos de um ambiente religioso e vamos para um ambiente social, onde nós deparamos com todo tipo de adversidade, todo tipo de problema, como nós lidamos com essa situação? Como nós convivemos com as pessoas? O que isso traz para mim e para você de experiência para que nós possamos realmente crescer como indivíduos, como seres humanos e principalmente como seres religiosos, porque nós professamos uma fé. Professamos ser pessoas que querem o bem do nosso próximo. Mas quando nós encaramos uma realidade nua e crua, quantas vezes refletimos no trato com alguém? Porque o mais fácil é o quê? Tomarmos atitudes ásperas. Tomarmos atitudes que vão... Se você me pagou com uma moeda, vai ser na mesma e até com juros. Por que nós atribuímos sempre a desvantagem para o nosso lado e queremos sempre retribuir com aquilo que não deveria retribuir? A Bíblia menciona que nós devemos dar a nossa cara a tapa. Se alguém aferir a nossa face, o que nós devemos fazer? Dar o outro lado. Bem, isso é uma teoria muito fascinante, mas eu garanto que são poucos que fazem isso na prática. Por quê? Porque nós relutamos tanto em assumir uma posição na questão religiosa, na questão de aceitar quem realmente é o dono da minha vida. Porque se eu partir desse princípio do antropocentrismo, eu sou dono da minha verdade. Eu sou dono das minhas próprias ações. Então, a minha verdade é relativamente a correta. Ao encontrarmos pessoas que professam esse tipo de atitude, esse tipo de conhecimento, se torna cada vez mais difícil no relacionamento. É por isso que o personagem em si é um personagem isolado. Você não vê ele com muitas falas, você não vê ele com muita conversa com outro personagem. Ele tem monólogos, conversas com ele mesmo, reflexões. Por que o convívio com o ser humano hoje se torna tão difícil, tão complicado? Se torna, assim, às vezes, que até impossível de nós entendermos um relacionamento. O fato do casamento, muitos hoje se casam pelo interesse pessoal, lógico, né? Eu não me casaria se eu não tivesse interesse em cima disso. Mas a partir do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 20º, 30º ano de casamento, como será que isso funciona? Muitas vezes eu ouvi alguém perguntar para um casalzinho bem de idade assim, mas qual é o segredo de vocês estarem juntos até hoje? É o amor. Mas que amor? Aonde existe isso? Que tem isso? E amizades sinceras, verdadeiras, daquelas que desde o jardim da infância você nutre e quando você está adulto, você é um profissional, você encontra a pessoa e, nossa, que saudade, aquela conversa. Como nós podemos nutrir relacionamentos saudáveis e duradouros? A Bíblia nos diz que nós somos criados de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Deus não é um Deus que se isola, apesar de muitos hoje pensarem que Deus é um Deus que não age diretamente na nossa vida, que é um Deus que está alheio ao que acontece conosco. É um Deus que nos criou, começou o mundo, girou e deixou por si só. A realidade hoje, ela fala para nós de que Deus é um Deus ausente na vida de cada um de nós. Porque nós passamos por dificuldades, nós passamos por diversas provações, diversos problemas pessoais,
psicológicos, sociais, profissionais. A nossa vida é cercada de problemas. A nossa vida não passa de problemas. A gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é: oi, amor, boa tarde, que saudade de você? Não, nossa, já deu tudo errado no dia hoje, o serviço também aconteceu errado. E o bom dia para onde fica, boa tarde para onde fica, boa noite para onde fica. Quando eu era pequeno, na escola que eu estudava, existia a Semana da Cortesia. Não sei se ainda existe isso na escola, mas havia a Semana da Cortesia. Nós praticávamos cortesia, éramos bondosos, abríamos gentis, né? Abria a porta para a pessoa entrar, pedia por favor, muito obrigado, bom dia. Era um exercício que nós tínhamos. Mas parece que isso aos poucos começa a ficar como que extinto. Você abre a porta para alguém que está entrando no banco, porque você está saindo, você abre a pessoa como se fosse a minha obrigação e passa reto como se eu não existisse. Por que nós tratamos as pessoas tão friamente? Somos tão calculistas? Nós nos envolvemos numa cápsula para que não soframos mais danos. O personagem de Hamlet era assim. Ele mostra para nós que, ao concentrarmos a nossa vida no racional, o que é óbvio, nós nos tornamos pessoas frias, sem amor, sem relacionamento. Este é o homem e a mulher moderno, que se preocupa com aquilo que vai fazer, com aquilo que vai vestir, com aquilo que vai comer, independente do que está acontecendo, se outras pessoas vão aceitar ou não. É o tal do sincero. Perguntou, tomou. Sinceridade é errado? Meus queridos, nunca foi e nunca vai ser errado. O problema é como nós a tratamos e como nós lidamos com as pessoas a respeito desse aspecto. Em todos os aspectos. Ser uma pessoa cortês, ser uma pessoa gentil, é raridade hoje. E eu não falo só no ambiente religioso, no ambiente social. Quantas empresas hoje lutam com seus funcionários para serem mais humanistas? Pessoas que aceitam outros. Porque aonde você for, você vai encontrar defeitos. E um dos primeiros lugares que você for e vai achar defeitos é no banheiro, quando você olha para o espelho. Nós somos pessoas carregadas de defeitos, de imperfeições. O problema é que muitos não se aceitam. E os que se aceitam como são pessoas que se tornam um pouco arrogantes. A arrogância hoje também é predominante. Saber, ser, poder, tudo isso envolve círculos de amizade, círculos de relacionamento, que muitas vezes vão chegando mais próximos de nós e afastamos as pessoas por causa disso. Então, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, pesquisar sobre historiadores e sobre o próprio Hamlet em si, o personagem, eu entendi que ele age de uma maneira correta, mas imprudente. Nós somos imprudentes ao decorrer da nossa vida. Tudo que nós entendemos de verdade que a Bíblia nos oferece, como nós levamos as pessoas? Como nós trazemos a verdade à tona em nossa vida e mostramos para alguém que não conhece, alguém que não sabe, alguém que nunca teve o interesse de ler a palavra de Deus e falar para ele assim: ó, Deus te ama. Mas pelo exemplo que nós somos, eu não quero conhecer o seu Deus. Muito obrigado, passar adiante. O que eu quero frisar para vocês, queridos, logo após isso, é que isso é o começo do que hoje nós estamos. Por quê? A sociedade hoje, ela prega muito sobre isso. E, consequentemente, eu absorvo um pouco disso. Mesmo que seja involuntário, eu vou absorvendo isso. E o trato com as pessoas vai se tornando cada vez mais difícil. Um outro aspecto é esse. É uma das cenas mais passadas que nós tivemos. Hamlet segurando o crânio do seu amigo, Yorick. Yorick era o bobo da corte. Mas antes ele havia pegado outros crânios e viu que fazia comentários sobre eles. Se esse fosse, imagine que isso fosse um advogado, imagine que isso fosse um banqueiro, imagine que isso fosse uma pessoa de sucesso no passado. Agora, ossos. E quando ele pega o crânio de Yorick, ele começa a refletir sobre isso, ele vê que aquela pessoa que carregou ele quando ele era criança, alegrava a corte, trazia alegria para todos que estavam ao redor. Naquele momento, não passava de ossos. E será que isso é o resultado da vida? E será que isso é o fim de tudo? De tudo que nós professamos fazer, ser, almejar, e quando chegamos por fim,
é isso. Ossos. Somente ossos. Quantos planos você teve em sua vida? E quantos fracassos você obteve em sua vida? Quantas decepções? Quantos projetos começados? Quantas vontades não realizadas? E onde colocamos a culpa? Porque se eu partir do pressuposto do antropocentrismo, a culpa não é minha, porque eu fiz tudo o que é certo. A culpa sempre vai a alguém. Outro termo que é usado é vaidade. Porque ele começa a refletir sobre o que a pessoa era no passado, o que a pessoa foi no passado. E chega hoje morto. A brevidade da vida. Nós só refletimos quando a morte bate à nossa porta. Nós só refletimos sobre o que a vida realmente representa para nós quando sentimos um ar fúnebre. Quando alguém conhecido falece, ou quando um ente querido falece, ou quando alguém muito próximo de nós falece. Nós começamos a refletir, nossa, a morte está chegando, a vida é curta. Um dos aspectos e pensamentos de Shakespeare é que se a vida ela é breve, por que nós a usamos ou desfrutamos de forma vil? Como você tem usado a sua vida? Como você tem investido a sua vida? O que você tem feito com a sua vida que está trazendo benefícios para você e para quem está ao seu redor? Hamlet refletia sobre isso. Por isso que a personagem dele é uma personagem isolada, sozinha. Porque é o único que tem raciocínio em toda a peça. O restante se move em torno de uma formalidade. Mas espera aí. Se tudo em torno dele se age com uma formalidade, eu posso me enquadrar nessa formalidade. Eu posso me enquadrar nesse ambiente. Porque muitas vezes eu ajo de acordo com a ordem, de acordo com a etiqueta, de acordo com o que é correto, mas muitas vezes em conflito interno comigo mesmo. Existe até um termo bem conhecido como Maria vai com as outras. Porque muitas vezes eu aceito coisas das quais eu não gosto, me desagrada. Por que eu faço isso? Hamlet, quando ele refletia sobre isso, ele falava que isso era a respeito dos ignorantes. As pessoas que pensavam que fazendo isso estão alegres. São alegres porque deixam outras pessoas alegres. Um comentarista fala que Hamlet seria contra o Facebook. Que são pessoas vazias. Eu não quero criticar quem usa ou quem tem, porque eu também tenho Facebook. Mas o que é interessante é porque eu tenho. Qual é o motivo que eu criei uma página da internet onde eu posto todos os momentos da minha vida? Para que as pessoas possam ver, possam sentir por mim, possam se alegrar por mim. Sociólogos afirmam que pessoas que têm a sua vida na internet aberta como um livro escancarado são pessoas que são vazias. Pelo fato de que querem ter a curtida, querem sentir que outras pessoas têm prazer na vida dela. Ou seja, querem que as pessoas vejam que a vida dela vale a pena ser vivida, mas ela mesmo não vive, porque ela depende da opinião de outros. É assim que o restante da corte vivia na peça de Hamlet. Pessoas vazias, que viviam em função da opinião de outros. E eu vendo isso, eu falei, poxa, quantas vezes eu mesmo já fui a lugares, já vesti roupas, já falei coisas, já agi de maneiras que não eram de acordo com o que eu queria, do que eu gostava, para alegrar outras pessoas. Para que as pessoas tivessem uma boa impressão sobre a minha pessoa. Aonde eu cheguei com isso? Quanto eu cresci com isso? Que investimento na minha vida tive ao realizar essas coisas? E quando nós chegamos em casa, não sei você, mas depois de um dia de trabalho, chegamos esgotados. Pode ser o trabalho que você mais adora, que você gosta de fazer. Você cresceu pensando em ser esse profissional. Você se torna esse profissional. Você é realizado em sua vida profissional. Quando você chega em casa esgotado. Esgotado. Você não tem prazer em levantar no outro dia de manhã para ir trabalhar naquilo que você mais quis ser, naquela profissão que você almejava tanto. Porque é tão cansativo, exaustivo. Conviver com pessoas é exaustivo, é cansativo. Cada um de nós vive numa cápsula, cada um de nós vive no nosso próprio ambiente. Nós não queremos nos contaminar
ou até mesmo queremos nos abrir para que alguém possa se intrometer em nossa vida e falar realmente o que é real. A verdadeira sabedoria é nos conhecer. Você realmente se conhece? Você realmente sabe quem você é? Você sabe quem é a sua boa pessoa e a sua pessoa mais perversa? Porque no fundo nós temos esses dois lados. Nós temos um lado que nos fala que nós somos bons, que nós queremos ser boas pessoas, mas também há um lado dentro de nós que é aquela pessoa revoltada com tudo, aquela pessoa que se pudesse chutava o pau da barraca e tacava fogo no mundo. Se nós não conhecemos os nossos limites, se nós não conhecemos realmente quem nós somos, como nós podemos agir como sinceros às pessoas? Mas não uma sinceridade que seja uma sinceridade agressiva, uma sinceridade que motive a uma força de agressão. Mas aquela sinceridade de que trata a pessoa como ela realmente é, como eu realmente sou. Eu não tenho que vestir ou colocar máscaras para as pessoas. Eu devo ser transparente. Tudo isso forma o caráter das pessoas. Como planejamos a nossa vida e como lidamos com as frustrações? O que você tem feito, como você tem planejado ela? E quando você, no decorrer desse projeto, desse plano, acontece uma frustração, como você lida com ela? Como você olha para ela e fala assim, nossa, da próxima vez eu vou conseguir. Dizem que para fazer a lâmpada, ao inventar a lâmpada, Newton descobriu 1000 maneiras de ela não funcionar. Quantas vezes nós somos persistentes em nossa vida, nos aspectos que nos rodeiam? A coisa mais fácil hoje em relacionamento é nos afastarmos de alguém. Se nós temos uma intriga, se nós temos alguma briga, discussão, o que é fácil? Me distanciar dela. Porque reatar uma amizade, reatar um relacionamento requer muito trabalho, esforço, sentimentos. E eu não estou afim de me desgastar. Eu quero algo pronto, encaixado, bonitinho, abriu é aquilo que eu quero. Nós estamos vivendo num mundo do imediatismo. Vivemos num mundo em que queremos algo tudo pronto. Eu não quero ter o trabalho de investir em relacionamentos, eu não quero ter um trabalho de conquistar pessoas para o meu círculo de amizade. Eu não quero investir no meu casamento, eu não quero investir na educação dos meus filhos, eu não quero investir em ninguém, eu só quero investir em mim, na minha satisfação pessoal. E assim, vamos indo, crescendo, nos tornando pessoas vazias, solitárias. Vivemos num mundo conectado com milhares de pessoas, mas mesmo assim nos sentimos solitários, sozinhos em nossa casa, gigantesca, sozinhos. Quando eu era pequeno, eu sentia um medo terrível quando meu pai ia fazer compra. Ele falava assim, eu vou fazer compra. Eu falei, nossa, pai, volta logo, por favor. Eu ficava sozinho com meus 2 irmãos, em casa, em São Paulo. Aí eu escutava uma freada, corria, descia da minha cama, ia lá na janela do quarto do meu pai, que dava acesso à rua, olhava, não era ele. Daí voltava, deitava na minha cama e esperava. Aguardava ansioso, porque eu não gostava de ficar sozinho, me sentia desprotegido. Quando os meus pais chegavam, lá ia eu, dava dura neles. Por que vocês não chegaram mais cedo? Por que demoraram tanto? Porque eles estavam no mercado. E compra de mês, geralmente, no dia 5, né? Ou então no dia do vale, o mercado o que é? Vazio, né? Acesso livre em todas as caixas, não é verdade? Você passa tranquilo ali, né? Não, demora-se tempo. E eu não tinha esse raciocínio que eu tenho hoje. Mas naquela época, pareciam horas, horas e horas. Eu olhava no relógio, 15 minutos haviam passado. Nossa, quanto tempo! Eles não vêm. Nós estamos vivendo num mundo em que olhamos mais para nós, em vez de entendermos o que a necessidade do próximo pede. Nós não colocamos os sapatos de alguém para ver se está apertado, se está folgado, qual a dificuldade que ele tem passado. Então, as reflexões que Hamlet nos leva a ter é que hoje vivemos num mundo que somos comandados por ele. Nós somos pequenos robôs que falam para nós, ou nos programam a agir de determinada maneira, termos etiqueta em determinados lugares, agirmos coerentes com as pessoas. É isso que o mundo nos coloca. Mas eu quero falar agora a respeito de uma coisa mais importante. O mundo hoje está numa forma caótica. Isso é só uma palha, só um vislumbre do que o mundo é realmente hoje. Porque nós não temos coragem de enfrentar o mundo. Por quê? Porque se você liga o noticiário, o que você vê nele? Só paisagem, né? Pessoas falando assim, nossa, que lugar lindo.
Nossa, que pessoas educadas, né? Fala reportagem do Rio de Janeiro, o que você escuta? Praias belas, né? Venha visitar o Rio de Janeiro, nós temos ótimas praias aqui. Completamente ao contrário. Os noticiários não param de transmitir coisas ruins, horríveis, terríveis. Coisas que me remontam. Coisas que me reviram o estômago só de pensar e visualizar aquilo. E eu pergunto, você está contente com o mundo em que você vive hoje? De pessoas que são isoladas, pessoas que praticamente não se importam mais com outras, aonde você olha a tragédia, tudo que você planeja acontecer não acontece do jeito que você quer, porque quando você levanta, você já faz um resumo do seu dia. Eu vou trabalhar, eu vou para a escola, eu vou estudar, eu vou fazer isso, na hora do almoço faço isso, na hora de ir embora eu faço aquilo. Quando você levanta, a primeira coisa que você planejou acontecer, já não acontece, do jeito que você havia planejado. Então, esse mundo hoje ele é imprevisível. Só é previsível para uma coisa, só vai dar errado. Em Apocalipse 12, verso 9, Salmos 62, 5 a 6, primeiro a gente vai ver Apocalipse, fala, este grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, foi jogado para a terra com todo o exército dele. Quando você lê na Bíblia que existe uma passagem que fala que o diabo pelejou com Deus e perdeu, e veio fazer morada onde? Justamente no planeta em que vivemos. O que você pensa? O diabo está aqui. E também o seu exército. Está tudo aqui. Quando a gente pensa que Deus não está nos olhando, Deus está nos abandonando, é exatamente o pensamento que o diabo quer que a gente pense. A Bíblia relata que o pecado teve origem no céu, com Lúcifer tendo alimentado todo aquele sentimento de egoísmo, todo aquele sentimento de luxúria, todo aquele sentimento de querer crescer acima de Deus. Então esse movimento teve uma revolução, que teve uma batalha no céu, e Lúcifer perdeu, e foi jogado aqui para a terra. Aqui na terra ele é o príncipe desse mundo. E o que ele faz? Hoje ele age em nossas vidas de maneira discreta. Quando eu falo sobre o antropocentrismo, eu começo a falar sobre o quê? Pessoas que acham que elas são os deuses dela. Mas quem foi que influenciou elas a pensarem assim? Quem foi que deu origem a essa palavra? Quem foi que deu origem a esse movimento, a esse entendimento de que nós somos nossos deuses? Se não foi Deus, quem foi? Aqui, queridos, habita o diabo. Ele está ao nosso redor. Ele está planejando e conspirando contra o nosso sucesso, contra a nossa realização pessoal. Ele não quer que nós nos encaixemos numa sociedade e sejamos pessoas boas, acessíveis, pessoas que têm um relacionamento fácil. Ele não gosta disso. Ele quer ver cada vez mais a criação de Deus, a obra-prima de Deus, passando por necessidade, passando por dificuldades. Salmos nos traz uma luz quando nós vemos sobre Apocalipse. Então, a gente entra em desespero em saber que o diabo está em nossa volta, está ao nosso redor, está nos tentando, nos provando, está fazendo nosso dia ficar cada vez mais difícil, mais trabalhoso, e as pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais enganosas, cada vez mais donas de si. A gente pensa que tudo isso é o fim, é o apocalipse chegando. Mas quando a gente vai para Salmos, a Bíblia nos traz um pouco de esperança também. Ela traz uma realidade nua e crua do que é o mundo hoje, e também nos traz uma esperança de como nós podemos almejar sermos pessoas melhores. Em Salmos diz assim, meu Deus é a minha única esperança. Confio nele e a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Ele, somente ele, é a minha rocha, meu salvador, minha proteção segura. Os problemas da vida não conseguirão me derrubar. Essa versão eu peguei da Bíblia Viva, que eu achei mais adequada para a situação. Você consegue sentir segurança quando você vai para o seu trabalho? Quando você sai de casa para começar o seu dia, você consegue realmente sentir seguro? A Bíblia fala que Deus é a rocha firme. Semana passada estudamos um pouco sobre o alicerce. Aonde estão realmente fixos a nossa vida? Qual é o nosso alicerce? Onde nós fundamentamos o nosso raciocínio da verdade, de quem realmente Deus é. Muitas pessoas falam sobre Deus,
mas são poucas que têm uma experiência viva com Deus, que podem compreender que confiar em Deus realmente dá certo, realmente funciona, realmente nos traz paz em meio a provações. Não que você vai ficar num estado zen quando o mundo está acabando. Não. Não que quando alguém morrer você não vai chorar por ela. Não que quando a doença chegar na tua casa você não vai sofrer. Não. Isso vai acontecer. Nós vamos passar por muitas coisas, mas a diferença está em como nós passamos por isso. Como nós enfrentamos, como nós lidamos com aquilo que para muitos é medo, para muitos é temor, para nós não. Para nós é algo que pode ser transposto, é algo que não é tão difícil assim. Passa e algo melhor virá. A Bíblia fala que a única esperança é Deus. Qual é a sua esperança? Aonde você deposita toda a confiança da sua vida? Eu como pai, eu como marido, esposo, chefe da casa, eu tenho a obrigação de fornecer tudo o que precisa para a família. Esse é um pensamento que hoje está antiquado. Já foi passado isso, porque hoje a mulher ocupa um papel muito importante na sociedade e produtivo. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu me sobrecarrego com tanta responsabilidade, com tantos problemas, com tantas preocupações e me esqueço de consultar quem é o Criador da vida. Eu tento olhar para mim e me capacitar. Eu vou atrás do que é próspero. Eu consigo investir em mim mesmo. Está errado esse investimento, esse pensamento de forma alguma. A partir do momento que eu me coloco como uma pessoa melhor, eu tenho estudo, eu tenho uma qualificação profissional melhor. É isso que Deus deseja de cada um de nós, que nós sejamos profissionais, sejamos pessoas que tenham status ótimos aqui nesse mundo, mas que isso não interfira no nosso relacionamento com Deus. Deus quer que nós sejamos prósperos, não só na vida material, mas o mais importante, na vida espiritual. Aonde eu tenho colocado a minha base, o meu fundamento, aonde eu tenho crido que Deus pode me dar esperança para passar por essas provações. Deus é um Deus relacional. Ele não é o Deus ímpar, onde Ele está no seu trono e esquece dos habitantes dessa terra. Isso não existe. A palavra de Deus não apoia nenhuma forma, nem em qualquer sombra ou aparência dessa informação. É por isso que quando nós vamos para a literatura, e quando eu vejo a peça de Hamlet, eu vejo que ele é uma pessoa que age de acordo com o relacionamento, de acordo com a razão. Você consegue entender Deus com a sua razão? Você consegue dimensionar quem é Deus para você na sua razão? Não. De forma alguma. A Bíblia fala que o nosso louvor a Deus tem que ser racional. Por que racional? Porque eu compreendo que Deus realmente é real na minha vida. Não é uma força, não é um poder. É uma pessoa que se interessa pelo meu bem-estar. Se interessa pelos pequenos problemas da minha vida. Por coisas que às vezes nós consideramos insignificantes. Hamlet pensava que o mal da sociedade estava no reino, em manter uma aparência. E hoje, nós mantemos uma aparência? Ou nós somos 100% certos em todos os aspectos? Se eu hoje estou trabalhando registrado e eu vou faltar ao trabalho, vou no posto de saúde, pego um atestado e fico em casa. É correto isso? É ético isso? Mas é muito comum. É muito comum nós pegarmos pessoas com atestado falsificado, e não só isso, qualquer outro tipo de coisa, que nós pegamos por achar que estamos corretamente certos, mas estamos sinceramente errados. A Bíblia nos apresenta outro aspecto também. Em Filipenses 4, de 11 a 13, diz: não estou dizendo isto porque estava precisando. Isso Paulo falando aos filipenses, porque estavam ajudando ele nas necessidades. Pois aprendi a viver alegremente, tenha muito ou pouco. Sei viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fraude, ou na fartura ou na necessidade, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. Em algumas versões fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é um Deus tão presente na minha vida, se Ele é um Deus tão real para mim, por que essas palavras não têm poder na minha vida? Porque eu não consigo enquadrar elas na minha realidade. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo tanta esperança, mas quando eu desvio o olhar da Bíblia e olho para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, eu não consigo enxergar esse espírito de ajuda de Deus. Por quê? Porque a nossa falta de fé nos interfere no relacionamento com Deus. Por que eu não acreditar nisso interfere na minha vida?
Se nós não entendermos que Deus é um Deus real, vivo e sincero, que está presente em nossa vida diariamente, nós não teremos nem sequer o sabor de entender o que essas palavras significam. Se Deus realmente é o Deus criador, e Ele fez tudo isso que está ao nosso redor para um propósito, mostrar o poder dEle, por que Ele não faz milagres em nossas vidas? A Bíblia fala que nós pedimos a Deus, mas o que é mais interessante é porque nós não recebemos porque nós não pedimos corretamente. O que é pedir corretamente para Deus para alcançar uma bênção, para alcançar o sucesso, para ser alguém na vida? O que é que Deus nos impede? Que na verdade não é Deus, sou eu mesmo. A maneira pela qual eu peço, o intuito pelo qual eu peço aquilo para Deus, aquela bênção, se Deus vê e fala, filho, isso não vai lhe fazer bem, eu não vou te conceder. E nós, como crianças mimadas, brigamos com Deus. Deus não me ama, Deus não me quer. O Heitor, quando eu corrijo ele, primeiro assim, oi papaizinho, oi filhão, tudo bem papaizinho? Tudo bem meu filhão. E vem e abraça, é um mel, é uma doçura. Agora, quando ele faz uma arte e eu corrijo ele cruza os braços, faz um bico, eu não sou mais seu amigo, eu não quero mais falar com você. E eu fico imaginando como nós somos iguais. Mesmo depois de adultos, mesmo depois de um caráter formado, mesmo depois de conhecermos muitas coisas, olhamos para Deus desse jeito, como pessoas que olham para Deus e falam assim, você tem que me abençoar, você tem que me ajudar, você tem que fazer o que eu quero, porque senão, Belém, Belém, eu estou de mal com você. Nós agimos de uma forma muito infantil na relação com Deus. Nós não conseguimos entender a complexidade do amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos deslumbrar esse amor com o nosso próximo, com o nosso amigo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós não conseguimos entender que esse relacionamento pode nos motivar a sermos pessoas melhores. Então não adianta eu ler se eu não praticar. Como eu posso ter tanta segurança que Deus pode nos dar tudo o que nós necessitamos se eu não me abro com alguém? Se eu não estendo a mão para ajudar alguém? Ou se eu simplesmente me fecho para todo qualquer tipo de necessidade de alguém? O mundo em qual nós vivemos não nos mostra essa aparência. O mundo pelo qual nós estamos lutando para que ele seja melhor, não vai melhorar. O inimigo de Deus reina e impera nesse mundo. O prazer dele está em dificultar a nossa vida de acordo com o que Deus pede. Então, quando eu leio essas promessas de Deus que Deus fez a Paulo e tento colocar na minha vida, o inimigo vai fazer de tudo para que eu olhe para isso e não veja valor nenhum, não veja sentido nenhum, e que eu comece a bater de frente com alguém e veja, não adianta ler, não adianta seguir o que a Bíblia me oferece. Porque são palavras nulas. Querido, tenha fé. Persevere. Não é simplesmente um dia que isso vai mudar na sua vida. Não é simplesmente só você sair daqui hoje com essas palavras que você vai se tornar alguém mais forte. Paulo compara a caminhada cristã com um atleta. O atleta nunca vai ser um bom atleta no primeiro dia. E logo depois que ele faz as suas atividades, que ele desempenha o seu exercício, ele continua treinando. Continua treinando. Dia após dia. Dia após dia. Para quando chegar na competição, ele está apto, pronto para conseguir a vitória. Nós pensamos que Deus nos traz cápsulas de esperança. Ainda bem que isso não vende na farmácia da esquina. Porque senão, nós dependeríamos só de medicamento. Deus nos dá porções teóricas através da Bíblia e oportunidades práticas em nosso dia a dia. Não adianta eu simplesmente ler. A bula do remédio não me vai fazer curar. Eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo. A bula só vai me explicar para que serve e a finalidade dele. A Bíblia também. Se nós tivermos um comportamento desse, a finalidade de Deus é essa para nós. Mas se eu não agir, se eu não colocar na prática, de nada vai adiantar. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo caótico, em que nós não vemos esperança, nós não vemos mais nada de bom, nada que proporcione felicidade, nada.
Não há esperança. Eu não consigo projetar um futuro mais tranquilo, eu não consigo projetar um futuro mais próspero, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quarta-feira eu estava bem, só estava com uma dor na nuca. Quinta-feira de madrugada eu fui no pronto-socorro e fiquei internado. Você sabe o seu dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você daqui a meia hora? Se nós não entregarmos para Deus a nossa vida, como você acha que você vai ter o seu seguro de vida? E eu não digo o seguro de vida dessa terra. Porque o Senhor que criou os céus, Ele, o Deus que formou a terra, colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não em lugar de desordem e confusão, afirma: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Você crê nesse Deus? Você reflete nesse poder diariamente? Você coloca esse poder diante de você e fala assim: eu quero ter acesso a isso. Eu quero que esse poder que Deus pode me dar realmente caia em minha vida. Eu sou o Senhor e não há outro. Aonde nós temos desviado o foco da nossa adoração, o foco do nosso empenho, o foco de ter realmente um alicerce seguro para começarmos mais uma semana, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, porque são todos números. Sempre um dia vai vir após o outro, sempre. E o que me move, o que me dá força para que eu consiga sempre cumprir com o meu propósito no dia seguinte? A gente que é pai pensa nos filhos, né? Nossa, tem um pequeno em casa lá, tem que cuidar dele, tem esposa para cuidar também, então não posso parar de trabalhar. Não posso. Então a gente vai motivado pelas responsabilidades que a sociedade impõe. Mas e aí? Por que você vive? Você vive simplesmente para sustentar alguém? Essa é a razão da sua vida? Você vive simplesmente para observar as tragédias que o mundo oferece? É por isso que você vive? Deus não criou um mundo para ser o que a realidade é hoje. A criação principal, a primeira criação de Deus no Éden, não foi isso que nós vemos hoje. Não é isso. Deus não gosta do mundo como está hoje, assim como você e eu. Nós não aceitamos o mundo, mas nós somos obrigados a viver nele. E nós nos adequamos muitas vezes à formalidade do mundo. E entramos num círculo vicioso, numa rotina. A rotina que Deus quer nos dar é aquela rotina que nos pode dar esperança e felicidade. Paulo, ele experimentou isso na pele. É lógico que eu não preciso experimentar isso na pele para conhecer quem Deus realmente é para mim. Eu não preciso passar fome, não ter de abundância em casa, porque a Bíblia, de antemão, já me previne. Ande com Deus, porque apesar de passar por tudo isso, você vai se dar bem. Você vai encontrar felicidade até nos problemas. Esperança nas dificuldades. Não que você vai passar sorrindo, como eu já disse. Porque se uma pedra cai no seu pé, você chora. É impossível não chorar. Dói. A dor é inevitável. Mas vai passar. Vai curar. Vai cicatrizar. E você vai voltar a andar de novo. Vai voltar a usar seu pé de novo. E outra pedra vai voltar a cair. E sucessivamente assim vai. Mas Deus garante, isso não é o fim. Isso não é o fim. Eu, João falando, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus, vinda do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do seu casamento. Quando eu li isso aqui, eu comecei a lembrar do meu casamento. Nossa, como foi demais. Como foi demais. Uma linda mulher ruiva entrando na igreja. E o coração batendo mais forte. Ainda bem que o pessoal não ficava olhando muito para mim, né? Ficava olhando mais para a noiva, né? Porque a entrada da noiva é o mais importante. O noivo espera a noiva com ansiedade. A entrada, o nervosismo, aquele suor, é uma sensação gostosa, é um medo gostoso. Mas nós almejamos a cidade que Deus tem planejado para nós, vinda como noiva. E João continua, eu ouvi alto brando que vinha do trono, dizendo, atenção,
A morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará com eles. E ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: Ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Essa passagem nós conhecemos. Mas quando isso vai acontecer? Quando essa cidade vai vir e quando Deus realmente habitará conosco e quando terá fim a toda dor, choro e pranto? Quando isso? A morte. Nós, dentro de nós, não aceitamos a morte. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de nós um pedacinho da eternidade. Você pensa, assim como eu, que vai viver para sempre. Você nunca pensa que você vai morrer. Você sempre pensa que vai continuar. Porque nós temos dentro de nós um pedacinho da eternidade. A vontade de viver é essa. Mas quando a morte bate, quando aquele ar fúnebre começa a chegar, aquele ar gelado, a gente começa a refletir quão curta e breve é a nossa vida. E o que nós temos feito com ela? Como nós temos aproveitado a vida plenamente? O que é aproveitar a vida plenamente, em primeiro lugar? Porque muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos o que é realmente aproveitar a vida. Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida. E vida é o quê? Em abundância. O que é uma vida abundante para você? O que é uma vida abundante para mim? É eu ter uma casa boa, um carro novo, com a despensa cheia, o banco cheio de dinheiro comigo, né? Lógico, porque cheio de dinheiro já está, né? É isso que é uma vida boa, mas não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir pensando no problema no dia seguinte. Pensando em encontrar pessoas que me desagradam. Pensar em estar num ambiente que não me agrada. Pensar em fingir uma conversa amigável que não me agrada. Essa é uma vida medíocre que o mundo me dá. Deus quer muito mais. Ele deseja muito mais. E esse desejo é para mim e para você. Não é simplesmente fixo a palavra de Deus. Porque a palavra é viva, ela transforma, ela modifica e ela atua em pontos específicos da nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia vai revelando tudo aquilo que nós devemos mudar e modelar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. É esse o propósito. É por isso que Deus fala: Filho, eu te amo tanto que eu dei o meu próprio filho para morrer por você na cruz do Calvário. Quando o Apocalipse começa a dar a descrição de como é a cidade santa e de como vai ser o ambiente no céu, qual é o seu desejo, qual é o meu desejo de estar lá? Muitas vezes colocamos isso como uma utopia, algo irreal. É impossível isso acontecer, o mundo não vai melhorar. E não vai mesmo. O mundo em que vivemos não vai melhorar. É daqui para pior, porque se você se lembrar, quem é o príncipe desse mundo? Quem habita entre nós que quer a nossa desgraça? O diabo. E ele sempre estará disposto para nos atormentar. Mas, querido, eu não estou aqui para exaltar as atividades do inimigo em nossa vida. Eu estou aqui para dizer para você que existe uma esperança tão forte, tão real e tão verdadeira, que é muito maior do que a presença do diabo em nossa vida, é a presença de Deus em nossa vida. Deus se coloca presente diariamente em nossa frente. Sabe como? Quando nós começamos a refletir sobre o amor dele, quando nós somos sensíveis à dificuldade do nosso próximo, quando nós somos sensíveis à falta de relacionamento, quando nós nos tornamos sensíveis à dificuldade de alguém. Porque Deus é sensível conosco ao ver a nossa dificuldade, ao ver o que realmente nós passamos. Ele é sensível com isso. Ele se comove, porque qual o pai, ao ver o seu filho passando por necessidade, não faz força para ajudar? Não existe. Não existe pessoa sã nesse mundo que, tendo um filho, não vai ajudar. Mas essa frase está ficando ultrapassada, porque ultimamente eu vi no noticiário mãe deixando uma criança recém-nascida num campo de futebol. Até onde vai o amor? O inimigo de Deus está destruindo as qualificações do amor de Deus
através da obra-prima da criação de Deus, nós. Nós não conseguimos enxergar mais o amor de Deus nas pessoas. Não mais. E é por causa disso que eu vou deixar de lutar? É por causa disso que eu vou deixar de investir nesse amor? Não. Eu não posso desmorecer. Eu não posso fraquejar. Eu não posso dormir no ponto, no aspecto de ser uma pessoa diferente nesse mundo. Assim como a semana de oração, que faz pouco tempo que acabou. O tema dela era o qual? Louco por Jesus. O mundo hoje nos qualifica, aqueles que creem em Deus, que têm Deus como base de vida, como ser louco. Você é louco de acreditar nesse Deus. Você é louco de agir dessa forma. Todo mundo age diferente. Por que você vai pensar assim? Por que você vai ser diferente? Aí você vira e fala, porque eu sou louco. Louco por Jesus. Queridos, Deus quer transformar nossa vida, dar um aspecto novo. Quer mudar a página e fazer algo diferente na minha e na sua vida. Ele quer realmente que sejamos pessoas felizes, alegres. Ele quer isso, ele deseja isso. Mas vai partir diretamente da minha vontade, porque Deus já fez de tudo para mim. E ainda faz. Só vai depender de mim aceitar. A razão pela qual Jesus veio foi para mostrar o amor de Deus por nós. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre o relacionamento. Sobre como Hamlet, ao chegar no castelo, encontrar as pessoas e vendo essa farsa, esse teatro, qual foi a atitude dele? E qual deve ser a nossa atitude? Então eu convido você, a semana que vem, estarmos aqui juntos, para discutirmos um pouco mais sobre o que essa peça da vida artística pode representar na nossa peça da vida real e se nós somos bons atores ou não. Convido você a ficar de pé para orarmos a Deus. Deus eterno, Pai de amor, nós, Senhor, estamos aqui porque precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu amor, precisamos principalmente da Tua compreensão, Deus. Nós somos Seus filhos e muitas vezes desobedientes, desgarrados, mas hoje, Pai, queremos colocar um propósito em nossa vida. Não seguir o que o mundo nos dita, mas sermos pessoas independentes no Seu amor, com opinião própria, Senhor, dizendo e aceitando o Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Aquele Deus que nos criou, aquele Deus que nos amou, aquele Deus que deu o seu próprio Filho por cada um de nós. O Senhor tem preparado um lugar completamente diferente da nossa realidade. Um lugar onde nós podemos realmente sentir a Tua presença. Por isso, Pai, pedimos, perdoa os nossos pecados, nos aceita como Teus filhos e nos dá, Pai, a qualificação para entrarmos nesse lugar, nessa cidade santa, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro. É o lugar que nós queremos almejar, Senhor, mas para isso, ajuda-nos a modificar o nosso ser, o nosso agir, o nosso modo de lidar com as pessoas. Troca, Senhor, esse pequeno órgão tão fundamental para a nossa vida, que hoje é um órgão de pedra, e nos dá um coração de carne, um coração sensível à Tua voz, um coração, Senhor, que pode escutar e sentir a Tua presença, assim como Paulo descreve, que apesar de passar por todas as dificuldades, ele se encontrava alegre e esperançoso porque o Senhor estava com ele. Saiamos daqui, Senhor, com a Tua paz. Que o Seu Santo Espírito nos dirija aos nossos lares e que Ele aqueça os nossos corações com o Teu amor e o Teu carinho e possamos refletir um pouco mais de Ti para os outros. Tudo isso pedimos não merecendo, mas através dos méritos de Jesus na cruz. Em nome deles que oramos. Amém, Senhor.